Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar de um assunto inusitado. Um membro da Duma disse que caso um estado dos Estados Unidos queira se separar do país norte-americano e se juntar à Rússia, esta possibilidade será considerada pelos russos. Mas espera aí, Jason, é possível que um estado norte-americano se separe dos Estados Unidos e venha a pertencer a outro país? Legalmente é possível. Nós vamos tratar de explicar para vocês essa inusitada iniciativa. Mas aí alguém pode me perguntar, mas como é que isso se daria se o território de um estado norte-americano fica tão longe da Rússia? Como isso seria possível? Isso nos leva a falar de Kaliningrado. Kaliningrado é esta região aqui que eu estou marcando para vocês no mapa aqui à esquerda. Esse trechinho aqui é Kaliningrado. E aqui eu vou marcar para vocês onde a Rússia faz fronteira com seus vizinhos. Mais ou menos aqui. Então aqui nós temos a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia, que é aliado russo, Kiev, que é capital da Ucrânia, e a Polônia. Então nós notamos que a Rússia não toca em Kaliningrado. Kaliningrado é o que se chama de exclave russo, ou seja, um território fora do território principal. Então, para que os russos cheguem a Kaliningrado, eles precisam passar pela Letônia e Lituânia, ou pela Bielorrússia, e mesmo assim ainda passando aqui num pedacinho da Lituânia, ou via mar, certo? Então, se isso é possível com Kaliningrado, é possível também com qualquer outro país. Eles estão com qualquer outro estado, qualquer outro território mundial. Então é possível se juntar. Inclusive existe aqui no Texas um movimento separatista que chegou a criar uma moeda própria. Aí tem os poréns jurídicos e tal, mas legalmente é possível. Por que o Texas está tendo esse movimento separatista? Na verdade, não é só o Texas, são vários os estados norte-americanos que estão insatisfeitos com o atual mandatário de nível nacional no país, Então, o atual mandatário ele é de um viés ideológico muito diferente do viés ideológico dominante no Texas, que é muito mais conservador. E aí, então, por exemplo, se o Texas, a Flórida ou qualquer outro estado quisesse se separar dos Estados Unidos, seria possível, embora, sinceramente, eu considero que nas circunstâncias atuais é inviável. Isso não vai acabar acontecendo. Mas vamos conjecturar, vamos dizer que isso se desse. Como é que isso está sendo sugerido, para que isso acontecesse em relação a, primeiro, uma secessão nos Estados Unidos e depois uma criação de um novo escravo russo? Tudo isso começa por conta do que aconteceu agora recentemente em Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, no sul da Ucrânia. São 4 territórios que foram juntados à Rússia depois de um referendo que autoridades ucranianas e ocidentais consideram como uma farsa. Agora pense, se na época da Guerra Fria já houve toda uma celeuma no tempo do Kennedy, quando houve aquele problema com a União Soviética ali na ilha cubana, nem pode ser dito aqui, Se na época já houve toda essa celeuma com Cuba, que é uma ilha, sim, muito próxima da Flórida, muito próxima dos Estados Unidos, mas ainda assim afastada territorialmente, agora você imagine se um Texas da vida, uma Flórida da vida, que está conectado ao território norte-americano, resolvesse realmente seguir essa sugestão do membro da Duma. Imagine o que não aconteceria tudo dentro dos Estados Unidos. É evidente que os Estados Unidos está com problemas aí de metade da população desejaria um caminho, a outra metade outro, mas eu penso que a esse ponto as coisas não chegarão. Mas vamos conjecturar, vamos ler aqui o que é dito aqui nesse artigo, para que a gente imagine o que se daria, Porque, embora seja a minha opinião que isso não acontece, impossível não é, pessoal? Um membro sênior da Duma Estatal, parlamento da Rússia, disse que qualquer estado dos Estados Unidos que queira se separar do país e se juntar à Federação Russa será considerado.
Os comentários vêm apenas uma semana depois que a Rússia declarou que as 4 regiões da Ucrânia se tornaram territórios russos, após aquele referendo que eu li para vocês. O deputado da Duma estadual, Alexander Tolmachev, estava respondendo a uma pesquisa online que mostrava que alguns americanos queriam que seus estados se libertassem dos Estados Unidos. Então não é apenas um estado, há um movimento forte acontecendo nos Estados Unidos hoje nessa direção, porque há muita gente descontente com o que está acontecendo. Se os americanos votarem pela separação de alguns estados do país e expressarem o desejo de se juntar à Rússia, Moscou considerará isso, disse Tolmachev ao site de notícias russos meu Deus, que nome é esse? Enfim. E aí, o presidente da Duma russa, que está aparecendo aqui, o Vyacheslav Volodin, nossa, é difícil, né? O russo aí não é tão fácil assim. Enfim, o legislador disse que os Estados Unidos estão começando a decair e que a sua aliada, a União Europeia, que também forneceu forte assistência à Ucrânia, está também em decadência. Tolmachev disse que isso foi o resultado de uma política externa americana fracassada. Nós estamos vendo que aquilo que está acontecendo no macro está sim refletindo no micro, ou seja, a geopolítica está refletindo na política nacional de todos os países. As sanções que foram aplicadas contra a Rússia não estão funcionando, elas acabaram num efeito contrário, prejudicando mais a economia dos sancionadores do que do sancionado, que tem visto sua economia subindo enquanto a dos outros afunda, mas isso eventualmente pode acabar sendo revertido, tá, pessoal? Porque é uma tendência de momento, que amanhã ou depois pode acabar sendo revertido, e evidentemente que as forças ocidentais estão buscando que isso aconteça. Ele disse, o Tolmachev, o seguinte, abre aspas, tais iniciativas, que ele está falando do separatismo, são um sinal de que os cidadãos dos Estados Unidos estão insatisfeitos com sua liderança, estão prontos para tomar medidas extremas até a secessão, se a política atual da América continuar, fecha aspas. Então, o site também relatou a notícia observando que nas mídias sociais, cerca de 80% dos moradores de New Hampshire disseram que queriam se separar dos Estados Unidos. Então, vocês vejam aí o nível de insatisfação no país. Um comentário abaixo da pesquisa de mídia social dizia, abre aspas, a maior parte do Oregon quer deixar Oregon. Eu apoio o grande movimento de Idaho, e também as pessoas que vivem no Texas, Flórida, Idaho e todos os lugares entre eles. Eu apoio qualquer estado que queira alcançar estado, aqui a tradução não ficou boa, provavelmente está falando de autonomia, alcançar uma autonomia estatal. Bom, o que eu vejo aqui, pessoal, que pode muito mais provavelmente acontecer, ainda assim eu duvido que isso aconteça, é que esses estados, caso eventualmente se separassem, que eu não acredito que acontecerá, mas caso acontecesse, eles criassem uma nova federação. Então, isso inclusive preditivamente a gente vê em vários filmes, jogos, porque é previsível que isso aconteça. Lá eles têm a questão de independência, de liberdade muito maior do que o sentimento que existe aqui no Brasil, em outros países do mundo. A maioria das pessoas no restante do mundo não tem uma noção tão grande de liberdade, independência, autonomia como eles têm lá. Então é mais provável, e aí eu já não diria que seria tão impossível, que eles se fizessem a secessão e se juntassem entre si, mesmo que não se conectassem territorialmente. Então criariam uma nova legislação, uma nova federação e abandonariam os Estados Unidos mais segundo a ideologia democrata, para os democratas. Não é impossível, mas é um pouco difícil ainda de acontecer. Agora, dizer que eles vão se juntar ao território russo, para mim isso é quase impossível. O Tolmachev disse ainda, se referindo às pesquisas online, o seguinte, abre aspas, é importante que a votação ocorra não nas redes sociais, mas oficial e legitimamente, como nas repúblicas da Crimeia, etc. Claro, para eles é interessante que os Estados Unidos briguem entre si, porque aí se enfraquece, porque a Rússia não tem condições de derrotar os Estados Unidos. Ela pode até resistir à distância, tomar território ucraniano, mas
Isso é uma questão de expansão dela, que eu acredito até que ela vai conseguir se expandir, embora agora ela tenha reveses, né? Mas dizer que ela tem condições de confrontar os Estados Unidos, aí eu não acredito nisso. Embora que toda essa divisão interna pode sim levar ao enfraquecimento dos Estados Unidos e aí ele cair por si mesmo, mas não por conta dos adversários externos. E que foi exatamente o que aconteceu com Roma, por exemplo. Roma não caiu por conta dos bárbaros ou dos adversários externos, ela caiu primeiro por conta de problemas internos. Então ela se fracionou politicamente, se enfraqueceu primeiramente internamente, e depois, então, que ela estava esfacelada, os adversários externos, os bárbaros, terminaram de destruí-la. Agora, a única coisa que pode fazer com que os Estados Unidos caiam é eles lutarem contra eles mesmos, né? Isso é uma coisa, para mim, muito óbvia. Então, os Estados não podem se separar unilateralmente dos Estados Unidos, disse a Cynthia Nicoletti, professora de Direito da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia, numa reportagem da Newsweek. Aí ela diz: isso foi estabelecido tanto pelo resultado da nossa lei civil quanto pela Suprema Corte, no caso de 1869. O artigo 1º, seção 10 da Constituição, também proíbe os Estados de entrar em alianças, tratados ou confederações. Pelo menos teoricamente, ela está dizendo, né? Porque uma coisa é o que está no papel e outra é o que acontece na prática, né? Porque na prática a teoria sempre é outra. Então acrescentou Nicoletti o seguinte: suponho que teoricamente é uma questão em aberto se o Estado pode se separar com o consentimento do Congresso ou com o consentimento de todos os outros Estados. Disse ela num discurso de Pox em Texas White, né? Seria um trecho que ela está citando. Mas mesmo que a Rússia estivesse propondo isso, não é um cenário realista, disse ela. Eu também concordo que não é um cenário realista, discordo do fato dela estar dizendo que legalmente isso não é possível, porque a lei acaba sendo feita pelos legisladores, né? Então ela pode ser interpretada, vocês já viram aí, da maneira que bem se entender. É claro que os demais estados acabariam não permitindo que isso acontecesse, e isso provavelmente desencadearia uma segunda guerra civil norte-americana, que não é muito improvável de acontecer, não, considerando que as coisas estão saindo um pouco de controle. Tomara que não aconteça, tomara que todas as guerras do mundo cessem, mas isso é uma mera torcida, e a torcida, ela muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas fujam da realidade. Elas desejam que algo aconteça e aí acabam querendo ver apenas notícias e informações que vão de acordo com o desejo delas. A nossa intenção aqui é trazer a realidade, nunca nem otimismo e nem pessimismo, mas a realidade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.